Este é Devin, e ele tem um grande problema. Devin é engenheiro de TI na Bain Street, um renomado fundo de hedge. A vida é boa, corrigindo bugs, atendendo chamados e mantendo a infraestrutura ativa. Ele é conhecido por resolver problemas rápido e domina PowerShell. Mas um dia, ele recebe uma ligação do alto escalão. Devin está acostumado a salvar os funcionários do setor de vendas de desastres nos terminais, mas uma ligação do CTO? Isso só pode ser um desastre, uma demissão, ou pior ainda, os dois. Devin atende. Seu coração vai parar no estômago. É ainda pior. A Microsoft encerrará o suporte ao Windows 10, o sistema operacional usado todos os dias por mais da metade dos 1.000 macacos da empresa, e Devin sabe que muitos dos equipamentos antigos deles não suportam o Windows 11. Poxa, algumas dessas máquinas mal carregam 5 abas do Chrome, mas não há escolha. O jurídico está pressionando ele. Toda a empresa deve atualizar para manter a conformidade. Software desatualizado é tudo que um hacker deseja, e ninguém quer virar o próximo Discord. Sem perder tempo, Devin e seu chefe compram novos sistemas, atualizam o possível e transferem centenas de milhares de documentos para dispositivos e unidades de armazenamento mais novos, para mantê-los seguros. É uma corrida contra o tempo que custa à empresa dezenas de milhares de bananas. Mas é o seguinte, Devin não está sozinho. Na selva, de startups a megacorporações, milhões de macacos de TI recebem a mesma ligação e enfrentam a mesma realidade impossível. De uma pequena loja usando Excel para controlar compras, até uma gigante Fortune 500 preparando uma apresentação para acionistas no PowerPoint, todos dependem da Microsoft, criadora do Windows. Em outras palavras, se você não está rodando o Windows, você está enfrentando problemas. Como chegamos aqui? Como a Microsoft se tornou tão influente? E mais importante, será que alguma empresa deveria ter esse tipo de poder em primeiro lugar? Este é o fim do suporte ao Windows 10 explicado. A história começa em meados dos anos 1970, com um jovem chamado Bill e seu amigo Paul fundando a Microsoft em uma pequena garagem. O grande salto deles aconteceu quando licenciaram um sistema operacional para a IBM e logo a tecnologia deles se tornou o padrão para praticamente todos os computadores em todo lugar. Veja o Bill, que largou Harvard, talentoso em negócios e programação, que usou essas habilidades para transformar a Microsoft de iniciante ousada em gigante da tecnologia. Pode acreditar, tudo isso veio com drama e controvérsias. Me avise se quiser um vídeo sobre isso, aliás. Graças às habilidades de Bill e Paul, quando chegaram os anos 90, o Windows estava em todo lugar e o domínio da Microsoft sobre os desktops do mundo era quase absoluto. E nas últimas décadas, o Windows manteve seu domínio como o indiscutível alfa dos sistemas operacionais. Hoje, mais de 70% dos desktops no mundo ainda usam alguma versão do Windows, sendo o Windows 10 responsável por centenas de milhões de máquinas, em escritórios, escolas, hospitais e órgãos governamentais, e isso é só a ponta do iceberg. No mundo dos negócios, os números impressionam. 9 em cada 10 empresas da Fortune 500 dependem do Windows para operar. De planilhas a servidores e apresentações a folhas de pagamento, o Windows é a base invisível do trabalho moderno. Mas com esse domínio também vem uma enorme vulnerabilidade, porque quando o Windows tropeça, toda a selva sente. Veja o ocorrido em julho de 2024, quando uma pane tecnológica global, por uma atualização defeituosa do Windows, causou caos em inúmeros setores. O pior de tudo, aeroportos pararam, voos foram atrasados ou cancelados e milhares de macacos ficaram presos, tudo porque sistemas críticos rodando no Windows saíram do ar. E não parou por aí. Hospitais adiaram cirurgias, bancos congelaram transações e empresas perderam milhões em questão de horas. É um lembrete sombrio. Quando o software de uma empresa é essencial para várias atividades diárias, uma atualização mal feita pode afetar milhões de pessoas. Alguns macacos particularmente críticos chegaram a chamar a Microsoft de anticonsumidor e monopolista em suas práticas. E do jeito que as coisas estão indo, não é difícil entender por que cada vez mais pessoas estão começando a pensar assim. Com a decisão de descontinuar o Windows 10, tudo vai se repetir.
Mas agora, parece que as cartas favorecem os macacos corporativos. Mas o que isso significa para macacos como nós? Além de precisar de algumas atualizações de software, ou atualizar tecnologia antiga para atender aos requisitos modernos, não pode ser tão ruim assim, certo? Spoiler, pode sim, e o pior é que isso já está acontecendo. Veja, para Devon e milhões de profissionais de TI, o tempo está acabando. Com o fim do suporte ao Windows 10, cada máquina com esse sistema desatualizado vira alvo fácil para hackers, malwares e problemas de conformidade. As empresas correm para atualizar centenas de milhares de computadores, uma tarefa já enorme e cara. Mas o pesadelo deles não acaba aí. A maior parte dos hardwares antigos não suporta as exigências do Windows 11. Mas enquanto tudo isso acontece em segundo plano, lembre-se de que o pôr do sol significa que dispositivos perfeitamente bons, alguns com apenas poucos anos de uso, estão indo direto para o aterro sanitário mais próximo. A Microsoft realmente está fazendo de tudo para transformar o aquecimento global em superaquecimento global. São montanhas literalmente de plástico, metal e componentes tóxicos, tudo por causa da decisão de uma única gigante do software. Dá um Pretótedes da impressão de que a sustentabilidade da Microsoft é só fachada. Mas fique tranquilo, já vamos chegar nisso, pode confiar. Mas não é só o meio ambiente que paga o preço. A pressa para atualizar pode causar transferências apressadas, perda de arquivos e funcionários em pânico. Pequenas empresas e escolas com orçamentos apertados são as mais impactadas, especialmente nesta economia difícil. Poucos têm margem ou recursos disponíveis para bancar o novo hardware. Assim, correm o risco de usar sistemas sem suporte, colocando dados, clientes e funcionários em perigo. Sem alternativa, muitos macacos usam a nuvem de grandes empresas de tecnologia, como o OneDrive da Microsoft, buscando solução rápida. É aqui que as coisas ficam, digamos, Black Mirror. Quando os macacos fazem upload de arquivos nessas plataformas, eles não ficam lá intocados. A política de privacidade da Microsoft afirma que eles podem acessar, divulgar e guardar dados pessoais, inclusive seus arquivos, se considerarem necessário. E para qualquer um que se preocupe com privacidade, isso é um enorme sinal de alerta. Fica claro que isso não é só uma atualização de software inofensiva. A Microsoft fala em segurança e inovação, mas seu progresso parece só levar as pessoas a comprarem mais coisas e ficarem ainda mais confusas. Engraçado como isso funciona. As decisões deles beneficiam a empresa, enquanto usuários e organizações arcam com custos e consequências. Mesmo com o mundo enfrentando hardware descartado, dados perdidos e orçamentos apertados, a Microsoft rapidamente reafirma seu compromisso com a sustentabilidade. O marketing e a marca deles trazem promessas de um futuro mais verde, metas de neutralidade de carbono e inovação responsável. Mas como essas afirmações se comparam ao lixo eletrônico gerado por uma decisão de software? Vamos analisar melhor o quão verdes são essas janelas. Devon e sua equipe ainda estão lidando com a bagunça. Como milhões de profissionais de TI ao redor do mundo, ele de repente está correndo para encontrar espaço no escritório para guardar ou simplesmente descartar equipamentos antigos que não conseguem rodar o Windows 11. Imagine depósitos cheios de paletes de laptops, desktops e all-in-one, todos ainda funcionais, mas obsoletos por causa do prazo do software. Esse cenário exato está acontecendo agora e pode impactar até 240 milhões de dispositivos no mundo todo. O pior é que a maioria desses dispositivos não terá segunda vida e virará lixo eletrônico. E o lixo eletrônico não é como o lixo comum. Ao se decompor, ele libera metais pesados e plásticos tóxicos, contaminando o solo e água e prejudicando comunidades e ecossistemas. Enquanto isso, a empresa responsável pelas consequências foca em comunicados à imprensa, relatórios de mercado e discursos de sustentabilidade. Se você acreditasse nos comunicados da Microsoft, pensaria que eles salvam a floresta sozinhos. Os engravatados das corporações alardeiam feitos como contratar 34 gigawatts de energia livre de carbono, desviar 88% do lixo operacional e supostamente proteger mais terras do que utilizam. Mas se você olhar por trás das cortinas, a realidade nos aterros sanitários, nas instalações de lixo eletrônico e nas montanhas de hardware não utilizado encarando Devon mostra uma história bem diferente.
Onde estavam os defensores da sustentabilidade na Microsoft quando aprovaram essa decisão? Até a Microsoft sabe que seus esforços não refletem a realidade. Os próprios relatórios admitem que as emissões de gases de efeito estufa aumentaram nos últimos anos devido a IA, nuvem e data centers. Enquanto a Microsoft anuncia metas de desperdício zero e carbono negativo, até 2030, a obsolescência forçada do Windows 10 descarta inúmeros dispositivos ainda funcionais, gerando lixo eletrônico em volume que programas de reciclagem não conseguem compensar. É difícil ignorar a distância entre o marketing e a realidade. O problema é que quase não há alternativa popular, e isso é proposital. Lembre-se que a Microsoft criou e defendeu de forma polêmica quase um monopólio nos sistemas operacionais. Desde o início, eles garantiram que, para a maioria, usar um computador fosse sinônimo de usar o Windows. O resultado? Quando a Microsoft decide algo, o mundo quase sempre se curva, independentemente do custo. Sim, há alternativas como Linux e macOS, mas representam muito pouco em relação aos dispositivos com sistemas Microsoft. E mudar não é apenas um incômodo caro, é um pesadelo logístico e financeiro. Imagine migrar centenas de milhares de trabalhadores do Windows para Mac. Empresas do mundo todo praticamente parariam por dias ou semanas. Mas não se engane, a Microsoft sabe do seu domínio. Essa decisão de forçar a obsolescência de centenas de milhões de dispositivos só confirma isso. Eles dependem disso para se manter no topo, enquanto a empresa segue mostrando credenciais ecológicas e de inovação. E isso é apenas o começo. Olha, existem muitas outras decisões duvidosas envolvendo a empresa, mas o que estou prestes a compartilhar deve te mostrar tudo o que você precisa saber sobre as prioridades deles. Em 2025, o CEO da Microsoft recebeu generosamente um aumento salarial enorme, chegando a quase 100 milhões de bananas. Enquanto demitia milhares, supervisionava um dos piores apagões tecnológicos do mundo e causava danos irreparáveis ao meio ambiente ao encerrar o Windows 10. Para eles, todo esse caos é apenas ruído. Não importa se o valor para o acionista aumenta, certo? Esta é a última peça do quebra-cabeça. Como gostamos de dizer no canal, sempre siga as bananas. Apesar do marketing, dos danos ambientais, do pesadelo logístico de atualizar milhões de dispositivos, sempre lembre-se de quem está lucrando com as consequências. Quem vende dispositivos, chaves de sistema operacional e pacotes de escritório. Felizmente, parece que as florestas do mundo estão percebendo essa tendência e começando a agir. Recentemente, governos e reguladores reagiram ao poder excessivo de gigantes da tecnologia como a Microsoft. Os ursos europeus, por exemplo, ampliaram investigações antitrust e aprovaram leis históricas como a Lei dos Mercados Digitais para conter práticas monopolistas. No Congresso dos Estados Unidos, parlamentares começam a perceber os riscos da consolidação corporativa, defendendo a aplicação das leis antitrust e até a divisão de grandes empresas de tecnologia. Algumas selvas vão além, buscando ciclos de suporte de software mais longos, leis de direito ao reparo e regras mais rígidas sobre lixo eletrônico. A mensagem é clara. O tempo em que as gigantes da tecnologia recebiam cheque em branco está acabando. Claro, essas mudanças não vão acontecer da noite para o dia. Mas a maré está mudando. Quanto mais jogamos luz sobre essas questões, como as consequências ambientais, a obsolescência forçada, a falta de alternativas reais e de responsabilidade, mais difícil fica até mesmo para o alfa mais dominante ignorar. Se algum macaco estiver confuso, lembre que este é só um explicador simples sobre o fim do suporte ao Windows 10 e as práticas interessantes da empresa por trás disso. Por favor, não processem o macaco e obrigado à República das Bananas pelo generoso apoio aos vídeos. Tudo de bom, até o próximo vídeo